Maquiando Gestante, uma inspiração de maquiagem linda para você. Oi, minhas lindas e meus lindos, tudo bom com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar pra você o passo a passo dessa maquiagem que eu fiz na Verônica, a minha cliente que já foi a minha noiva, já se produziu pra formatura dela comigo, enfim, gosto muito, fico muito feliz toda vez que a Verônica volta e dessa vez ainda mais especial, porque foi o ensaio de gestante dela. Comecei limpando a pele, hidratando bem os lábios com Carmex e a Verônica não me pediu nada específico, porém eu sugeri uma maquiagem mais opaca, neutra, já que os looks que ela utilizaria seriam neutros e sem brilho também nos olhos. De hidratação, escolhi o Cicaplast, que é bem potente, porque a Verônica tem uma característica na pele de rosácea, que são as maçãs bem vermelhinhas, né? Que isso é característica também de uma pele mais sensível. Então, hidratei bastante a pele dela, ali na região da pálpebra também, abaixo dos olhos. E enquanto esse hidratante ele era absorvido, eu fiz a correção da sobrancelha, tá? Utilizei a pastinha da Isabela Salgado, a cor Morenas, e com o pincel chanfrado mesmo, eu já fui só ali alimentando um pouco mais do desenho da sobrancelha, porque a Verônica tem micropigmentação, então eu só realcei o desenho dessa sobrancelha sem pesar, sem carregar demais. Fiz o mesmo processo na outra sobrancelha, tomando muito cuidado para não carregar essa parte do início, do comecinho da sobrancelha mesmo, sabe? Porque senão eu posso correr o risco de deixar a cliente com um olhar pesado, com uma cara de brava. E essa nunca é a intenção. Depois de alguns minutinhos, como o Cicaplast já tinha sido absorvido, fui pro segundo hidratante, que foi o Glow Cream da Alice Gontijo, porque vocês já sabem, né? Eu amo o glow que esse produto ele oferece pra pele. A pele fica muito bonita, fica bem luminosa. E agora eu já começo com os olhos. Eu usei o corretivo D4 da Kryolan, que é o mais clarinho que eu tenho na minha paleta, e fui ali aquecendo ele, não usei diluidor. Com o próprio pincelzinho de fazer vários movimentos, eu aqueço o produto, porque ele é bem mais denso, né? E já vou aplicando ali na pálpebra, corrigindo e recortando toda a sobrancelha. Depois de aplicar o corretivo, tiro o excesso com uma esponjinha úmida. Essa é a da Mari Saad, que eu amo. E em seguida já vem com o primeiro tom de sombra, que não é uma sombra, é um pó compacto. Esse é um NC42 da MAC e eu amo, gente. Amo usar produtos de forma versátil, tá? Você pode fazer isso aí com as suas clientes, aí no seu local de atendimento. Então, um pó não precisa ser necessariamente somente um pó. Comecei com o primeiro tom de sombra com essa paletinha Special Day da Mari Saad, que é o marronzinho mais claro que tem ali. Eu amo essa tonalidade para começar ali uma transição de cores. Então, sempre foco no finalzinho dos olhos, aplicando de uma forma diagonal, sabe? Eu deixo ela bem mais alta ali no finalzinho dos olhos e vou afunilando quando eu vou chegando no meio dos olhos. Eu sempre gosto de fazer esse movimento. Depois pego esse tom intermediário que também amo demais para criar profundidade. Então, toda vez que você começa com marrom e vai escurecendo um pouco mais, até chegar no tom mais escuro, você cria uma profundidade nesse olho. E o efeito fica bonito demais. Então, eu apliquei esse tom intermediário dentro desse segundo tom que eu apliquei, sabe? Eu não posso expandir com ele demais. E antes de finalizar ali com os tons mais escuros, o que eu já foquei? Em selar e fazer o acabamento do cantinho dos olhos com o branco. Essa sombra unitária é a Neve, da Nath Capello, que é a sombra branca mais branca que eu já vi. Ela é ótima. E para fazer uma transição do branco, para não ficar gritante demais, do mais claro para o mais escuro, eu usei esse pó PC03 da Ruby Rose, que eu uso demais, gente. Esse pó é sensacional, eu gosto muito do tom que ele tem, que é um tom mais creme. E fiz ali o contraste com o branco. E agora sim, volto com o pó da MAC, o NC42, para aplicar ali em toda a pálpebra dela, que ainda estava cremosa de corretivo. E olha que efeito de pôr do sol, que efeito de degradê maravilhoso essa sombra vai formando. Justamente quando você consegue colocar os tons no lugar certo, né? Então cria esse efeito maravilhoso. Ainda preparando a pele, apliquei o Oil Glam na pele da Verônica, para poder dar aquele plus na hidratação e também para deixar a pele viçosa e com partículas de brilho. Então, depois desse produto, eu já venho com a base, porque a pele já está extremamente preparada e também vai ser uma pele resistente. Hoje aqui tá bem quente, o sol tá rachando mamona, então eu preciso garantir que a maquiagem dela dure bastante.
Agora vem com a cereja do bolo na parte dos olhos. O que eu faço? Eu vou ali usar o BT Velvet no tom Blackberry e vou passando bem rente à raiz dos cílios. Basicamente, nesse momento, eu uso um pincel bem fininho de precisão. Esse é da Lully, eu gosto demais desse pincel. E vou passando ali bem rente aos cílios. Depois que eu terminei de passar, de um extremo ao outro, do cantinho dos olhos até o final, eu limpo esse pincel e vou esfumando como se não houvesse amanhã. Por quê? Qual que é a intenção? É deixar a raiz do cílio mais escura e quanto mais eu subo com esse pincel, mais eu quero esfumar esse BT Velvet que eu fiz para criar um degradê. Então, o efeito aí que eu quero criar é de um delineador em degradê. Depois que eu esfumo esse BT Velvet, já venho com a sombra marrom da própria paleta da Mari Saad e venho selando por cima, tá? Para poder realçar ainda mais esse tom e criar um degradê. E nesse momento, a Verônica tirou um cochilinho e, gente, eu amo quando a cliente dorme na minha cadeira, sabe por quê? Porque eu sinto que ela tá relaxada, ela tá descansando, guardando energia pro evento que vem logo mais. Então, ela tirou um soninho aí enquanto eu fui focando nos olhos. Peguei o tom intermediário de marrom e apliquei por cima desse marrom mais escuro que eu havia selado o BT Velvet justamente para criar esse efeito de degradê. E em seguida, eu vou criar mais profundidade ainda, usando um delineador preto líquido. Esse é da Playboy. Eu gosto demais desse delineado, porque na verdade ele é uma sombra líquida, que ele pode ser usado de várias formas, então eu gosto muito dele. Assim, pra mim, é tão resistente quanto o da Inglot, sabe? E aí, apliquei só na raizinha e com muito cuidado eu esfumei só a raiz mesmo. Quando você coloca o preto, aí é que você cria o máximo de intensidade, porque o preto, né, ele é o tom mais escuro que você pode usar. Apliquei máscara de cílios nos cílios para já preparar ali para aplicar o cílio postiço, e eu não quis incomodar a Verônica para mostrar os modelos de cílios para ela. Porém, como eu já a conheço, eu sei a intensidade que ela gosta, qual o efeito que ela gostaria, eu já apliquei um cílio que foi intermediário, ele não foi nem tão discreto e nem tão volumoso, que valorizou bastante os olhos dela. Antes de aplicar o cílio, eu sempre meço no olho da cliente e apliquei ele de forma diagonal para que ele abrisse ainda mais o olho dela e desse um efeito bem bonito. E se você quiser dominar de verdade essa e todas as outras técnicas de maquiagem profissional, para você conseguir avaliar o rosto adequadamente da sua cliente e fazer a maquiagem mais linda da vida delas, eu te convido a clicar no link no box de informação do Especialista em Noivas. É a minha formação profissional online que vai te preparar para o mercado e tirar toda a insegurança que você tem de atender as suas clientes. Você vai aprender as técnicas que são mais pedidas pelas minhas clientes, isso envolvendo pele jovem, pele madura, pele negra e tudo mais que você precisa saber para ser um profissional especialista em maquiagem. O link está no box de informação e a turma de janeiro já está quase completa, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Depois de aplicar o cílio, o que eu fiz? Peguei a minha paleta da Ludurana com a sombra preta, que é muito pigmentada, e apenas esfumei ali a raizinha dos cílios para potencializar ainda mais aquele esfumado que eu havia feito. E às vezes, quando a gente cola o cílio, a gente perde um pouco dessa intensidade. Varri com o pincel o farelinho de sombra que tinha caído na pele dela e agora eu tô aí testando a mistura de base que eu fiz, para ver se realmente sumiu ali no colo dela, porque é uma tática muito eficiente de você fazer ali a verificação se a cor da base da sua cliente está certa, tá? Eu ensino a fazer essa mistura de base na formação Especialista em Noivas. Apliquei a base com pincel Kabuki, gente, quem me viu, quem me vê. Eu amo fazer aplicação com esponjinha úmida, né? Mas eu comprei esse pincel Kabuki da Make One e tô apaixonada com ele. Simplesmente amei este pincel. Mas, é claro, jamais vou abrir mão da minha esponjinha, porque, para mim, a esponjinha úmida é a melhor ferramenta para aderir à base na pele. Então, eu sempre vou utilizar ela para finalizar o acabamento e até tirar algum risquinho e algum excesso que o pincel pode deixar na pele, tá? Então, eu sempre vou continuar utilizando a esponjinha assim. Vou aplicando ali em todo o restante da pele dela e depois sempre vou usar a esponjinha para tirar o excesso. E com o pincel língua de gato, o mesmo que eu utilizei o corretivo para recortar a sobrancelha, eu vou fazendo ali o acabamento nessas pequenas áreas. Cantinho da boca, cantinho do nariz, cantinho da sobrancelha. Então, é muito importante você se atentar aos detalhes, tá? Porque de nada adianta fazer um bom acabamento, usar os melhores produtos, sendo que ali no cantinho do nariz ou no cantinho da boca ficou aberto ou não ficou bem coberto. Então, isso perto e quando a cliente tirar uma foto, vai ficar visível, vai aparecer. Então, se atente aos detalhes. É isso que vai te tornar uma especialista
especialista. Fiz o acabamento em volta da sobrancelha, fazendo o recorte, também depois tirei o excesso, e agora abaixo dos olhos. Pedi a Verônica para olhar para cima, né? Sempre deixo a cliente à vontade para ela piscar quantas vezes ela quiser, para não correr o risco do olho encher de lágrima. Dou batidinhas e depois eu venho com o corretivo da Kryolan para cobrir mais essa região dos olhos e também criar uma resistência. Então, continuei aplicando o D4, que é um pouquinho mais claro, para funcionar ali como uma iluminação também. Apliquei em volta do nariz, né? No topinho do nariz, no queixo e no centro da testa também, para criar uma resistência. E agora, fui para a parte do contorno. Utilizei o tom D13 para fazer o contorno na pele da Verônica, que é bem clarinha. Então, esse tom fica muito natural para ela. E em seguida, eu apliquei o blush também, que foi da Kryolan. Eu apliquei um pouquinho de contorno ali na mandíbula dela, só para poder realmente favorecer ainda mais essa maquiagem, para deixar mais harmônica. O blush eu apliquei no tom na direção diagonal, justamente para poder criar ali um efeito de harmonização, sabe? Deixar o rosto dela bem mais harmônico. Antes eu aplicava o blush só no centro das maçãs, mas hoje eu gosto muito desse formato diagonal. Aquela hora que eu adoro também o iluminador, usei essa paletinha da Dior e, gente, tô triste. Tô triste porque o meu iluminador, o que eu mais uso, dourado, ele tá acabando, gente. Como é que eu vou fazer? E os outros estão, assim, praticamente novos. O dourado, assim, eu usei muito, porque eu consigo adaptar ele para vários tons de pele. Quero ver o que eu vou arrumar agora, só para repor esse tom. E, gente, eu também amo utilizar esse rosinha em cima do blush, sabe? Nossa, pessoalmente, em foto fica tão incrível. As clientes, elas olham e sentem que fica tão bonito a proposta, que elas não entendem o que é, mas muito dessa beleza é do iluminador, vocês acreditam? No centro do rosto, o iluminador rosinha. Experimentem fazer isso se vocês ainda não fizeram. Parte da selagem, né? Também cereja do bolo de qualquer maquiagem. Não adianta você fazer uma preparação maravilhosa, usar produtos bons, fazer um bom acabamento se você não selar essa pele. Principalmente uma cliente que vai pro sol, vai ficar ao ar livre, né, para poder fazer um ensaio. Então eu preciso garantir que essa pele esteja bem resistente, bem selada, bem sequinha, e isso eu faço com o pó solto. Tiro todo o excesso do pó solto com um pincel fofão, só retoco ali um pouquinho os locais que eu fiz o contorno, né, só para dar uma evidenciada, porque quando a gente sela, a gente acaba tirando um pouquinho da intensidade, e utilizei o próprio pó NC42 que eu usei de sombra para poder reforçar esse contorno. Vocês estão vendo o tanto que esse pó eu acertei no tom e o quanto ele é versátil, né? Utilizei o tom intermediário e o mais claro da paleta da Mari Saad para poder fazer o acabamento abaixo dos olhos. Foi bem simples, porque eu deixei o foco para a pálpebra, né, e para a pele dela. Iluminei ali o arqueado da sobrancelha, porque a sobrancelha da Verônica tem esse ponto alto bem evidente, fica muito bonito. E ela escolheu o batom avelã da Eudora, que é um dos batons mais queridinhos das minhas clientes também. É uma cor linda, ela já usou em várias outras produções. Fiz um degradê de batom ali no centro dos lábios, iluminei o colo e, gente, esse foi o resultado maravilhoso. Espero muito que você tenha gostado, porque foi praticamente uma aula esse vídeo, né, gente? Te espero no próximo vídeo. Não esquece de se inscrever e até mais. Tchau!